E aí, galera, nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção Civil da UNEB e vamos falar sobre espaços vetoriais, matrizes e polinômios. Bom, antes de iniciarmos o estudo de espaço vetorial, é necessário que tenhamos uma noção de alguns conceitos básicos, como o de vetor, por exemplo, que é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Na álgebra, vetor também pode ser definido como qualquer matriz-coluna em que o número de linhas vai indicar quantas dimensões ele terá. Os vetores, então, eles formam o que chamamos de espaço vetorial. A definição de espaço vetorial é: um espaço vetorial real é um conjunto V não vazio, onde estão definidas a adição de vetores e seu produto por escalar, satisfazendo algumas propriedades para U, V, W pertencendo a V e alfa e beta pertencendo a R, que são os números reais. Caso essa definição tenha números complexos ao invés de escalares, V será um espaço vetorial complexo, mas os seus elementos continuarão sendo chamados de vetores, já que, independentemente de sua natureza, os componentes do espaço vetorial são vetores. Para ser um espaço vetorial, eles devem seguir algumas propriedades, que são para adição, comutatividade, associatividade, vetor nulo e inverso aditivo. E para a multiplicação, a distributividade, a associatividade, a distributividade também, que são duas, e a multiplicação por 1. Satisfazendo todas essas propriedades, ele é considerado um espaço vetorial. Exercício para ajudar a fixar melhor. Prove que R2 é um espaço vetorial. Aqui as operações consideradas são as usuais, ou seja, de soma e multiplicação por escalar. Considere os três vetores: U, x1 e x2, V, y1, y2 e W, z1 e z2, todos em R2, ou seja, duas dimensões. E alfa e beta escalares que são pertencentes a R, que são os números reais. Aí a gente tem que provar, a partir daquelas 8 propriedades, essas daqui, se é ou não um espaço vetorial. Começando pela comutatividade, em que U mais V deve ser igual a V mais U, ou seja, a soma de dois vetores. Tanto faz se a gente somasse U com V ou somasse V com U. A segunda propriedade é da associatividade, que diz que se a gente tem três vetores, U, V e W, se a gente somar U com a soma de V e W, vai resultar no mesmo que se a gente tivesse somado primeiramente U mais V e posteriormente W. A terceira propriedade é a propriedade do vetor nulo, em que deve existir um vetor nulo tal que, se ele somado com qualquer vetor, ele vai resultar no mesmo vetor inicialmente mencionado. Ou seja, aqui chamamos de E um vetor pertencente ao R2 que seja nulo. E somando ele com o vetor U, por exemplo, a gente não vai alterar e vai resultar no próprio vetor U. A quarta propriedade é do inverso aditivo, ou seja, o oposto, que diz que se a gente tomar menos U, que é menos x1 e menos x2, e somarmos com U, a gente vai resultar no vetor nulo, que aqui é porque a gente já tinha denominado esse vetor anteriormente. Aí agora começam as propriedades da multiplicação por escalar. A quinta propriedade é a da distributividade, em que, se a gente tem um escalar alfa e a gente multiplicar ele pela soma de dois vetores, seria a mesma coisa da gente distribuí-lo e somarmos o produto de A de alfa pelo vetor U com o produto de alfa com o vetor V. A sexta propriedade é a da associatividade, em que diz que a gente tem um escalar alfa multiplicado pelo produto de beta por um vetor U. Então, seria o mesmo se a gente multiplicasse primeiramente alfa e beta, que são os escalares, e posteriormente pelo vetor U. A sétima propriedade, também distributiva, ela diz que se a gente somar dois escalares e posteriormente multiplicar pelo vetor, a gente poderia distribuí-lo aqui e seria o mesmo da gente multiplicar primeiramente alfa pelo vetor U e depois somarmos com beta pelo vetor. A oitava propriedade, que é a multiplicação por 1, ou seja, a multiplicação pelo elemento neutro,
diz que se a gente pegar o 1 e multiplicar por qualquer um dos vetores, ele tem que resultar no próprio vetor, porque não vai alterar seus elementos. Polinômios. Estes devem ser representados do seu menor grau para o maior, como a seguir está demonstrado no slide. Bom, agora falaremos de um exemplo. Temos aqui a representação de três polinômios, P1, P2 e P3. E para que estes sejam considerados espaço vetorial, também deve seguir as 8 regras que foram apresentadas anteriormente. Começando pela regra da comutatividade, onde a soma do polinômio 1 com o polinômio 2 deve ser igual à soma do polinômio 2 com o polinômio 1. Como demonstrado, fica claro que essa propriedade foi seguida. A segunda propriedade da associatividade diz que o polinômio 1 mais a soma dos polinômios P2 com P3 deve ser igual à soma do polinômio 1 com o polinômio 2 mais o polinômio 3. Essa propriedade também foi seguida. A terceira propriedade, a propriedade do vetor nulo, diz que a soma de um vetor nulo com qualquer um dos três polinômios relacionados acima não deve alterá-lo. Já a quarta propriedade, a do inverso aditivo, diz que ao somarmos qualquer um dos três polinômios ao seu inverso, o resultado deve ser zero. Essa propriedade também foi seguida, então continuamos para a quinta propriedade, que na verdade seria a primeira propriedade do produto, que as 4 primeiras são da adição e as 4 seguintes são do produto. A primeira destas, chamada de distributividade, diz que alfa multiplicado pela soma do polinômio 1 com o polinômio 2 deve ser igual a alfa vezes o polinômio 1 mais alfa vezes o polinômio 2. Essa propriedade foi seguida, então devemos continuar para a segunda. Chamada de associatividade, essa propriedade diz que alfa vezes beta vezes o polinômio 1, ou qualquer um dos outros também, deve ser igual à multiplicação dos dois escalares alfa e beta, posteriormente pelo polinômio. A terceira propriedade, chamada de distributividade, diz que a soma dos escalares alfa e beta, multiplicado por qualquer um dos polinômios, deve ser igual à multiplicação de alfa por o polinômio 1 mais beta vezes o polinômio. Sendo seguida a terceira propriedade, devemos agora ir para a última, que é a multiplicação por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Ao multiplicarmos qualquer um dos três polinômios por 1, este polinômio não deve ser alterado. Sendo assim, seguido todas essas propriedades, foi comprovado que esses três polinômios sim são espaço vetorial. Outro exemplo de espaço vetorial são as matrizes, representadas por V igual a M, Mzinho que significa o número de linhas e N o número de colunas. V, então, será um espaço vetorial se as propriedades anteriores foram satisfeitas e a adição é entendida como adição de matrizes e a multiplicação por escalar for a forma padrão de matrizes. Caso essa matriz for matriz quadrada, a gente pode representar por Mn, já que tanto o número de linhas quanto o número de colunas serão os mesmos. Bom, agora chegamos à parte da resolução de exercício no Scilab. A primeira questão pede para criarmos os seguintes polinômios no Scilab e realizar as 4 operações básicas com eles. Inicialmente, para criarmos os polinômios, definimos chamamos ele de polinômio, poli. Entre parênteses, vamos abrir um colchete e do menor grau para o maior vamos representar 3, separando por vírgula, menos 4, 4, 5 e 2. Fechamos o colchete, definimos aqui o x, separado por vírgula, agora definimos que é o coeficiente. Temos nosso primeiro polinômio. Agora podemos representar o outro. Vamos chamá-lo de b. Seus elementos também representados do menor para o maior grau serão menos 3, 2 e 1. Agora simplesmente podemos realizar
as 4 operações básicas com ele. As 3 primeiras, sendo A mais B, são fáceis. A menos B e A vezes B. Para a resolução de divisões, vamos precisar abrir colchetes. Por conta de haver quociente e resto, iremos colocar R para se referir ao resto e Q para se referir ao quociente. Então, igualamos isso ao comando PDV. E entre parênteses, vamos colocar os polinômios que queremos. A dividido por B. Iremos separá-lo não pela barra que representa a divisão, mas sim a vírgula. Então aqui temos o quociente e o resto dessa divisão. O Scilab, ele envolve a resolução de matrizes. Na letra A temos para resolver a soma destas e na letra B o produto da matriz A pelo escalar 3. Aí começamos a inserir aqui as nossas matrizes. Chamamos de A, aí A igual. Entre colchetes inserimos os elementos dela. 3, 2 e 6, primeira linha, para separar a próxima coluna, ponto e vírgula. Ponto e vírgula para separar a próxima coluna. Aqui temos então a matriz A. Faremos o mesmo procedimento para a matriz B. Temos então aqui as duas matrizes que a questão pediu. Então, na letra A, pede a soma delas duas. Então, é só a gente colocar A mais B. Aí nós teremos, então, a soma delas. E na letra B, ele pede o produto de A, da matriz A, pelo escalar 3. Bom, agora em seguida nós vamos testar duas propriedades para ver se essa matriz é um espaço vetorial. As outras vocês fazem em casa, a gente vai deixar como exercício. A primeira que a gente vai testar é a comutatividade, que é da adição. A gente vai testar se a matriz A mais a matriz B é igual à matriz B mais a matriz A. Então agora aí no Scilab, nós vamos colocar aqui A mais B. Opa! E agora vamos colocar B mais A. Veja que deu a mesma matriz, o mesmo resultado. Agora nós vamos testar a distributividade da multiplicação por um escalar, na qual, entre parênteses, nós vamos colocar A mais B vezes um escalar qualquer, que vamos usar o 3, que foi o mesmo da questão. E agora nós vamos testar se isso é a mesma coisa de que 3 vezes A mais 3 vezes B. Veja que também deu o mesmo resultado. As próximas vocês testam em casa para saber mesmo se é um espaço vetorial. Pronto, é isso aí, galera. Até a próxima com mais assuntos sobre álgebra linear.